Você quer saber como é a experiência de passar por um tufão? Então assista esse vídeo. Olá, companhia de desbravadores, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal e hoje eu vou dar sequência àquelas histórias que eu estou falando sobre os desastres naturais que eu tenho passado aqui no Japão. Na semana passada, no domingo, dia 29 de julho, passou um tufão pela minha cidade. Ele não passou diretamente na minha cidade, mas ele atingiu a cidade em uma das suas laterais. E eu vou contar como foi essa experiência e como foi um outro tufão que eu passei também, que foi muito mais forte. A gente sempre fica com aquela dúvida, o que é um tufão? Um tufão é um furacão? Um tufão é um ciclone? É uma tempestade tropical? Então, a diferenciação é muito simples. Mais ou menos, tá? Mais ou menos, uma coisa bem simples, tá? O ciclone ele ocorre quando há um evaporamento muito grande na superfície do mar, né? E forma uma tempestade. E né, ele tem esse formato de espiral. E dependendo da velocidade dos ventos e onde esse ciclone é formado, ele vai ter nome de furacão ou de tufão. Se for na China, nas Filipinas e no Japão, ele vai ser chamado de tufão. Simplesmente pela velocidade do vento e a localização. Se ele ocorrer no Atlântico, ou seja, lá nos Estados Unidos, do Caribe e na América Central, em qualquer lugar ali, ele vai ser chamado de furacão. Né? E no Brasil a gente tem sempre os ciclones extratropicais e as tempestades, que são basicamente a mesma coisa, né? Dependendo só a velocidade do vento. Uma coisa que eu achei muito interessante sobre os tufões é que tanto os tufões quanto os furacões eles têm temporadas, né? As temporadas se iniciam a partir do momento em que começa a aquecer essas águas. Então, entre o final da primavera e o começo do verão já se começam a formar tufões, né? Esse ano ele foi bem atípico aqui no Japão porque os tufões começaram a se formar logo depois, né, da virada do ano. Então, o primeiro tufão, se eu não me engano, eu vou colocar o dado aqui, mas se formou já em janeiro, o primeiro tufão. Ele não veio para o Japão, mas ele tem essa possibilidade de se formar e ir para um outro lugar. Né? E às vezes ele se forma e vai direto para o oceano e algumas vezes ele atinge o Japão. Normalmente, quando a gente ouve assim, formou um tufão que vai passar no Japão. O tufão vai passar primeiro para Okinawa, né, pela região sul do Japão, e depois ele vai decidir, dependendo da condição climática que tiver aqui no Japão, se ele vai seguir para a China, para a Coreia, né, ou se ele vai seguir por dentro da ilha principal do Japão. Depende de várias coisas. Então, nesse ano, o primeiro tufão que passou por perto da minha cidade foi o tufão de número 7. Eu não lembro o nome dele, mas ele passou assim bem de leve pela cidade. Mas infelizmente ele culminou juntamente com uma tempestade muito forte que estava tendo na região oeste do Japão. Não sei se eu já ouviu falar sobre esse desastre natural que aconteceu, que mais de 200 pessoas perderam a vida, né, nesse desastre no começo do ano, que foi logo após o terremoto de Osaka, que eu falei no outro vídeo. Teve essa tempestade e depois teve o tufão número 7 que passou por cima, e o tufão número 8 também passou ao mesmo tempo. Né? A formação foi muito rápida. E o que aconteceu aqui na minha cidade? O tufão número 7 ele passou assim, só tirou uma fina, vamos dizer assim, né? Mudou bem o clima, choveu bastante, ficou mais fresco, mas não teve ventania, né? Um ventinho bem normal. Agora, o tufão número 12, ele passou com uma grande parte de massa por cima da minha cidade e ventou bastante. Diferente desse tufão, o tufão número 18 que eu fiz o vídeo, eu vou colocar esse vídeo aqui, ó. Eu fiz esse vídeo no ano passado, em setembro, quando o tufão também passou só um pedacinho na minha cidade. Diferentemente desse tufão, né, esse tufão número 12 ele veio por cima, ele fez uma rota diferente dos tufões como o número 18 que vem por baixo e depois passa para a ilha principal. Esse já entrou pela ilha principal e desceu para o sul, que é uma coisa muito incomum de acontecer. O tufão número 18, o Talim do ano passado, ele teve ventos de até 200 km por hora e ele foi parar por volta da meia-noite. Então foram 6 horas intensas desse tufão passando. Já o tufão número 12, ele foi bem mais maneiro. Mesmo assim, ele causou muitos estragos, mas não causou vítimas fatais. E ele passou com ventos de até 130 km por hora. A experiência foi bem diferente da experiência que eu tive com o Talim, que no Talim eu estava acordado até
acabar de passar o tufão e no outro dia ainda estava ventando bastante, né? Essa com o tufão número 18. Agora com o tufão número 12 eu dormi, sério, eu capotei, né? Nem a Luna chorando na minha orelha me acordava. Eu olhava assim, escutava um ventinho e dormia, olhava, escutava um ventinho e dormia, né? Enquanto isso a Luna ficou preocupada, a minha sogra ficou preocupada, a Dona Bárbara ficou preocupada. A minha sogra mais ainda, porque no outro dia ela ia voltar para o Brasil. Eu tinha que levar ela lá no Centrair, no aeroporto Centrair, para que ela fosse embora. A gente não podia mais ir com a balsa, porque devido ao tufão a balsa foi cancelada. Então 40 minutos já era, não tinha mais como ter essa opção. Eu pensei em levar ela de trem seriam 2 horas de viagem, mas de manhã a gente viu que a parte da linha de Haiti para chegar ao aeroporto estava fechada. Então, como ela tinha horário para ir, eu levei ela de carro. Então, essa preocupação que ela teve foi muito grande, porque será que vão cancelar meu voo? Não cancelaram. Até tirei essa foto lá do aeroporto para ver como o tempo abriu no outro dia. E aqui na minha cidade, a mesma coisa aconteceu, abriu o tempo. Não ficou como o tufão Talim, né, que ficou ventando muito depois e a temperatura mudou bastante. O tufão número 12 desse ano, de Ongdari, ele desligou a energia da minha cidade. Em certas partes, não foi em toda parte, né? E demorou um tempão para religar. E foi assim, o pior que aconteceu. E uma coisa que os tufões estão fazendo e que é muito perigoso são os tornados. É aquele redemoinho que dá em terra, né? Que é o choque de... Vê se eu sei falar isso. Que é aquele choque de massas de ar quente com ar frio e vira aquele redemoinho. E alguns tufões têm ocasionado isso. Dois aconteceram, né, desde que eu tô aqui, mas eu não teve grandes danos e eu não passei por eles. Mas é uma coisa que está acontecendo. E como que a gente se previne quando está tendo um tufão? A gente fica dentro de casa, tira todas as coisas que estão fora de casa, que podem cair, que podem ser levadas pelo vento, deixa o máximo possível protegido, fecha aquelas venezianas que a gente tem na janela e espera o tufão passar. É isso. Se a gente puder evitar de sair na rua, é bom. O tufão número 12 já passou, isso foi no final da semana passada, e agora já está se formando o tufão número 13. Depois vai se formar o 14, o 15, o 16, e assim até acabar a temporada. E eles nem sempre passam pelas mesmas regiões, mas Okinawa é quase certeza que ele passa. Então, se você está na região central do Japão, ou se você vai vir para a região central do Japão, saiba que são de 2 a 3 tufões que passam, né, uma média, né, nessas regiões. E podem ou não causar danos. O último tufão falou que ia chover muito. Choveu bastante, choveu 300 milímetros, se eu não me engano, em 3 horas, é muita coisa. Mas o tufão número 18, ele choveu 500 milímetros. É muita coisa. É muita coisa. Pensa 500 milímetros em 6 horas de chuva. O mais preocupante é quando você está na rua, quando você está em casa. As casas elas já são feitas para suportar uma certa quantidade de desastres naturais. Por isso que elas têm validade. As casas têm 30 anos de validade. Você tem que construir uma nova. Porque pensa, passa 3, 4 tufão por ano. Centenas de terremotos que acontecem, mesmo que a gente não sinta. E de vez em quando acontece de dar um terremoto que você sente. Pelo menos na região que eu tô, tá? E isso, uma soma de 30 anos, a casa fica muito comprometida. Por isso, essa variedade das casas. Não fique assustado, né? Assim como acontecem muitas tempestades que a gente tem no Brasil, que são ventos fortíssimos, né? Que são considerados ciclones extratropicais, eles entram e têm uma cara muito parecida com o de um taifun. A grande sorte que a gente tem no Brasil é que quando um ciclone vai entrar, né? Ele tem toda a serra para parar ele. Então, é uma coisa que nos ajuda no Brasil. Essa é mais ou menos a experiência que a gente tem de passar por um tufão. Então eu quero agradecer você que assistiu o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o teu like, compartilha ele com os seus amigos, se inscreve no canal se não for inscrito para continuar acompanhando essas nossas experiências. Muitíssimo obrigado por sempre estar aqui com a gente. Domo arigatou gozaimasu, valeu!